Olá, tudo bem? Nós estamos chegando e chegando com muito prazer, mais uma vez, indo até onde você está para levar assuntos de interesse, assuntos interessantes, assuntos leves até muitas vezes, né? Tem dia que o assunto é mais pesado e coisa e tal. Mas nesse programa aqui a gente já teve todo tipo de manifestação artística. Já falamos de música, já falamos de tanta coisa, mas hoje chegou o dia de falar de uma arte que é muito específica, que é exatamente aquela arte que documenta a história de todos nós. Documenta as nossas vidas, documenta a história do mundo inteiro, porque é através da fotografia que muitas pessoas ficam sabendo o que é que acontece lá do outro lado do mundo e você não tem acesso físico até lá. Mas através da fotografia ela te transporta para esses mundos novos que existem por aí. E não só os mundos novos, mas redescobrir também os mundos mais antigos, aqueles que estão aí à nossa volta e a gente não para detidamente para observá-lo. Então, no programa de hoje, eu vou receber um fotógrafo que já tem quase 60 anos de profissão, belíssimo fotógrafo, eu tenho ele na conta do mais importante fotógrafo que nós temos aqui no estado de Goiás, um dos melhores do Brasil, e ele tem feito esse documentário, ainda que intuitivamente, ainda que sem qualquer outro interesse nisso, mas é a vida dele que faz com que ele se detenha sobre esses fatos antigos. Por exemplo, ele está construindo agora um projeto que pretende resgatar a magia de certos lugares históricos aqui do estado de Goiás, começando pela própria ex-capital, a cidade de Goiás. Ele vai falar sobre isso e explicar o que é que move ele. Afinal de contas, que diferença, por exemplo, tem entre esse trabalho desse fotógrafo e o trabalho de nós, que nos atrevemos a ser fotógrafos também, com o celular na mão, né? Todo mundo hoje no Brasil tem celular, sei lá quantos milhões, 120, 130, 140 milhões de pessoas, o tempo todo passando a vida a se dedicar a fazer foto para postar nas redes sociais e ganhar likes. Mas ele não faz isso para ganhar like, ele faz isso para instigar o espectador dele, instigar as pessoas que vão consumir aquele projeto que ele fez. Eu estou falando demais porque eu quero que ele, daqui a pouco, fale muito sobre esses projetos dele. E ele é simplesmente um jovem de mais de 60, quase 60 anos de experiência, Décio Marmo Assis. Décio, que prazer te receber aqui. Obrigado por ter vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E já eu acho que é a terceira vez que eu tenho o prazer, o orgulho de estar falando com você, né? Prazer é meu. Uma das vezes foi, inclusive, a respeito de Goiás. Lá atrás, eu fiz uma exposição no Shopping Flamboyant, que era para resgatar a imagem de Goiás depois daquela grande enchente. As pessoas achavam que Goiás tinha acabado. E precisava se mostrar para o público que Goiás não tinha acabado, que estava lá, bonito como sempre. E a exposição eu fiz lá, e você foi lá, filmou a exposição. Sim. Essa mensagem ajudou a divulgar essa pretensão de Goiás de eliminar essa mágoa que ficou Essa dor, né? Essa verdadeira dor que ficou. E Goiás não sai do seu coração, né? Tanto que o seu projeto vai começar por Goiás. Mas eu vou fazer o seguinte, Décio, eu vou chamar um breve intervalo e a gente já volta para você começar a explicar por quê. Você trouxe aqui, inclusive, o boneco, né, de um projeto, de um livro que você está lançando, pretende lançar e vai lançar, e falando exatamente sobre a cidade de Goiás. Vou fazer o seguinte, a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Pra carreira virar, pra você decolar, pra ganhar mais, pra valorizar. Curso profissionalizante é no Senai. Indústria, automação, tecnologia, construção. Curso profissionalizante é no Senai. Seu futuro vai brilhar, vem ganhar mais, se destacar. Vem crescer na carreira, vem pro Senai. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje é um programa diferente, como a gente sempre procura fazer, mas um programa em que a gente vai abrir espaço para uma arte maravilhosa que, a partir do advento do celular, se transformou assim na paixão de todo mundo no mundo inteiro, né? E do brasileiro não podia ser diferente. Fotografia, registrar os momentos históricos, os momentos felizes,
claro, infelizmente também os momentos tristes. Mas eu estou aqui recebendo um fotógrafo que tem quase 60 anos de atividade, 60 anos de profissão, e que, de tempos em tempos, resgata essa história de algumas cidades históricas aqui do estado de Goiás. É o Décio Marmo Assis. Décio, começando para quem eventualmente não te conheça, não conheça o seu trabalho, isso é mais do que natural, porque os tempos passam tão rapidamente, daqui a uns dias ninguém vai se lembrar, inclusive, que eu existo também, embora também esteja no ar já há mais de 50 anos aqui em Goiás. Mas, enfim, vamos lá. Quem é Décio Marmo Assis? Veja só, para me definir, eu tenho que me mostrar da onde eu surgi na fotografia, porque foi a partir daí que eu me realizei, que eu consegui mostrar o que eu tenho muito dentro de mim, que é a emoção. E eu comecei a fotografia nos Estados Unidos, lá numa faculdade de arte, e foi lá dentro que a fotografia deu um viés novo na minha vida, quando eu vi a imagem surgir num papel fotográfico. Foi mágico, e essa magia eu trouxe comigo aqui para Goiânia. Lá eu tinha o meu núcleo de discussão da fotografia. A gente tem que evoluir dentro do meio. Eu encontrei uma vez com o Alois Feuchtenberger, que era a referência de fotografia aqui em Goiás, encontrei com ele ali na Praça Cívica, em frente àquele monumento. Eu não o conhecia, mas sabia quem ele era. Eu abordei, começamos a conversar, porque eu queria conversar fotografia com alguém, eu queria evoluir, eu não cheguei pronto. Eu cheguei em construção, saindo de uma escola. E ele me falou uma coisa muito importante. Quando eu quis discutir as coisas com ele, ele falou: Décio, tem tantos anos que eu estou aqui em Goiás que eu virei um fotógrafo caipira. Aquilo bateu em mim, sabe? A primeira coisa que eu fiz, já na semana seguinte, foi procurar o Padre Cristóvão, lá na Católica, e falar: vamos fazer um curso de fotografia. E ele me autorizou, eu montei o curso de fotografia da Católica. Existe até hoje? Existe até hoje, não da forma como foi criado. Lá era um curso livre, hoje é um curso voltado para os alunos da Católica. E desse curso surgiu esse meu núcleo de debate. É interessante que foi ideia sua, então. Foi. Já existia lá uma tentativa de montar isso, mas fotografia é uma arte tecnológica. Você tem que conhecer os meandros para se chegar a uma fotografia. Hoje o celular faz tudo. Antigamente você tinha que ir para o laboratório. Então, o padre me cedeu um ambiente que tinha sido montado lá, e eu, com recurso próprio, transformei aquilo num laboratório, numa câmera escura. Ele me cedeu uma sala de aula, e a primeira turma eram 24 alunos. Desses alunos, quando eu decidi abandonar o curso, sair para a minha vida como fotógrafo publicitário, eu escolhi a Rosaria Esteves, que levou o curso junto com a Mauri Menezes, a Beatriz Rocha Lima. O Helder não participou, mas eles três ficaram encarregados, mas eu acho que só a Rosaria mesmo é que levou a coisa para frente. Ela também está na fotografia, eu tenho muito orgulho de que ela esteja na fotografia até hoje. Então... Que legal, quer dizer, você tem raízes, né? Você fincou essas raízes, né? Ajudou a criar, inclusive, esse curso. E também o Clube da Objetiva, porque quando formou a primeira turma, eu falei: esse povo vai debandar. Acabou meu bate-papo, né? Então, eu convidei eles para montar o Clube da Objetiva, e foi entre esses Objetiva, para quem não conhece, que é a lente. A lente, isso. Que foi aí esse núcleo pequeno, acho que no clube ficaram lá umas 15 pessoas. Eu fui o primeiro presidente, mas logo eu saí, porque ficou aquela coisa professoral dentro do curso, aí as pessoas tinham receio de se manifestar. O esposo da Rosaria, o Rui Esteves, que se tornou o presidente depois. E aí eu me afastei e fui para a minha vida profissional. Aí você montou o seu próprio negócio. Você foi dono, inclusive, de uma famosa
loja, casa que tinha aqui, que era Zoom, não é isso? A Zoom Photo Center, ali na Praça Cívica. Quem é mais antigo ali na cidade deve ter conhecido ela na Praça Cívica, porque era uma fachada muito grande. Depois fomos para a República do Líbano e Portugal também, onde foi onde eu... Avenida Portugal. Na Avenida Portugal. E era essencialmente uma empresa de fotografia publicitária. Ele fazia muito. Você trabalhou muito nessa área, né? Seu filho também, né? Meu filho, o André, ele ficou com a área de comunicação visual que a gente montou já na República do Líbano. Nós fomos a primeira, aliás, não, na Portugal. Nós fomos a primeira empresa a ter uma impressão digital de grande formato no Centro-Oeste. Imprimia telas, etc. Né? Foi. Esse boom que tem hoje, aqui em Goiás, eu também guardo comigo o prazer de ter sido o pioneiro. Né? Fomos também o primeiro laboratório digital em cores aqui, o primeiro birô. Né? Eu buscava, não para o mercado, para mim, sabe? Porque fotografia, para mim, é uma emoção pessoal. O que eu ganho com isso, o que eu ganhei, é consequência. Não era exatamente o que eu estava buscando. Não era um negócio. Não. Se tornou, quer dizer, não era só um negócio. Não era só um negócio. Né? Tanto é que a receita da empresa girava em torno do meu trabalho, como fotógrafo. O restante era acessorinhos que ajudavam a pagar a conta de luz, essa coisa. É interessante, Décio. Eu vou até relatar um caso que aconteceu comigo, né? Uma vez você me deu o prazer, a honra de fazer uma foto minha, uma foto que saiu inclusive em outdoors, aquela coisa toda. E eu fui para o seu estúdio. Você, senta aí, como estou aqui agora num banquinho, né? Sente aí e tal. De repente você mexeu ali, mexeu aqui e tal. Falou, pronto, vamos lá, vamos fazer as fotos. Eu falei, mas você não vai ligar a iluminação? Você falou, já está acesa. Você botou uma lâmpada apenas ali no chão, como é que chama isso no caso do fotógrafo? Um holofote, sei lá. Um refletor. Um refletor. Você botou um no chão e outro no contraluz. Eu falei, mas você não vai ligar tudo, não? Eu falei, para quê? E saiu uma foto fantástica, que você via até os pelos da barba da gente, assim, fio por fio, né? Você deu uma perfeição, e na época até porque não existia isso, eu acho, não existia esse Photoshop, essas coisas para dar aquele retoque, para tirar a velhice da gente, até porque também na época eu era muito jovem, mais jovem do que sou hoje, evidentemente. Então, assim, eu assustei, falei, mas é assim que ele faz essas fotos maravilhosas, que a gente acha que tem 300 lâmpadas ali, e não é nada disso, né, Deus? O estúdio foi o que fez o meu nome no Brasil. Porque com essa característica de captar as imagens, os políticos apareceram. Né? O primeiro grande cliente foi o Cafeteira, lá no Maranhão. Pitácio. Pitácio Cafeteira. O Zander, que atendia lá no Maranhão, é que me levou lá. Zander Campos. Zander Campos. Da Cannes Publicidade. Faleceu há pouco. Né? Estive lá com ele, com o filho dele. E o Cafeteira tinha esse problema. Ele estava há muito tempo fora da política e tinha, obviamente, envelhecido. E ele não queria aparecer diferente do que ele era quando largou a política. Então, o que nós fizemos? Fui lá, fotografei e não tinha Photoshop. A coisa era na unha. E conseguimos fazer uma imagem boa dele, que foi utilizada na campanha, e aí começou pelo Maranhão um trabalho dentro da política, né? Dentro da política. No final, a gente estava atendendo 16 estados. Olha aí. Fui matéria de capa da Senhor, da revista, né? Na época era Isto É e Senhor, né? E foi o que me levou na fotografia até muitos anos, até eu entrar na aviação. Tá. Aviação a gente fala daqui a pouco, mas vamos Deixa para a história de foto? Vamos. De foto, porque é o seguinte, eu quero começar a mostrar para você, telespectador, algumas fotos, né, que o Décio nos enviou,
desse trabalho que ele está fazendo. As fotos que você mandou para a gente, Décio, são todas dentro deste projeto, que é o Encantado. Como é que é o nome do projeto? Passado Encantado. Passado Encantado. Aquelas fotos que você enviou são todas desse projeto? Não. Não. As fotos têm aí um pupurri para a gente debater os meandros da fotografia. Né? Sim. Eu não Vamos sei. começar mostrando? Vamos ver qual é a primeira que você vai contar para a gente. Essa história aí dessa casa é ali que é uma criança? Conte para a gente ali. Onde é isso? Isso aí no norte do estado Posse. Em Posse? Eu estava no meio de um outro projeto, que era sobre o caipira. Eu voltei para o Brasil muito interessado nas minhas origens, né? E eu quis documentar o caipira. E estava em Posse, porque eu ia para cidades onde eu ainda podia encontrar o caipira autêntico. Né? E encontrei essas meninas. Na realidade, eu estava fotografando as casas geminadas. E as meninas apareceram abraçadas. Aí é que eu vi, as casas estavam abraçadas também. Verdade, hein? E aí a gente tem essa questão da fotografia conceitual, e não só contemplativa. É aquela que você aproveita um momento para transmitir uma mensagem que não é exatamente aquela que está disponível. Tá. No caso, Décio, mais te agrada, mais te inspira uma foto preto e branco ou uma foto colorida? Olha, eu por muito tempo eu fui enraizado na preto e branco por conta da minha paixão pelo laboratório. Como o Photoshop hoje é um laboratório, eu consigo mais recursos dentro da fotografia em cores do que na fotografia preto e branco, mas não quer dizer preferência. Cada uma tem sua função, né? Tem coisas que são necessariamente adequadas à fotografia. Vamos ver mais uma, que de repente acho que é uma colorida que vem aí. Vamos lá. Aí você pode explicar melhor. Olha só. Isso é foto, Décio? Isso não é pintura, não? Não, é fotografia. Uma das características que eu procuro dar nas minhas fotografias paisagísticas é a tridimensionalidade. Isso a gente consegue fazendo essa projeção visual, esse caminho visual da pessoa dentro da cena. E aí tem também a característica do Photoshop. Eu dou uma realçada nas cores, né? Isso é na cidade de Goiás? Isso é em Pirinópolis. 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 Olha que céu lindo, que cor, né, que você conseguiu retratar. Veja só, eu encaro a fotografia que eu tiro com rascunho da emoção que eu tive naquele momento. Porque não se fotografa só para registrar uma coisa, aquilo te emocionou. Então eu acho importante que você capture aquela emoção, aí depois eu vou para o laboratório e vejo exatamente aquilo que me fez tirar as fotografias e realço aqueles detalhes. E essa fotografia tem muito disso aí. Aliás, ela faz parte do... Você colocou cores nessa foto ou elas são naturais? Não, são naturais. O que há aí é uma valorização. Tá? Essa fotografia ela foi feita com as casas na sombra. E a sombra ela é muito pálida. As cores delas não acontecem na sombra como deveriam acontecer. Então, o que eu fiz? Eu vou valorizar cada detalhe. Conservei o branco com detalhes, você consegue perceber a parede, etc. Mas enfatizei o valor das cores. Acentuou algumas cores. Isso. Tá, isso aí você faz tudo no Photoshop. No Photoshop. Photoshop. Photoshop ainda é um dos tops. Ele é o top. É o top. É o top. Em recursos, ele não é mais utilizado porque ele é complicado. Ele tem muitas ferramentas e você acaba tendo que aprender a lidar com todas essas ferramentas para conseguir fazer isso. Isso aí não sai de graça. E você trabalha isso com maestria, né? Você conhece isso a fundo. Não, eu ainda acho que eu sou superficial nesse processo. Mas, para a fotografia, eu tenho as ferramentas que são adequadas, sabe?
Isso tudo vai passar por uma grande transformação agora, com essa entrada da inteligência artificial, mas eu prefiro não ir para esse lado, sabe? Se eu fizesse uma fotografia comercial, eu ia utilizar a inteligência artificial ao máximo para atender o interesse do meu cliente. Mas o cliente que sou eu. Então, nesse caso, eu ainda sou adepto da cena. Da cena. Nua e crua, embora haja um Photoshop, mas a cena é real. É isso. É isso. A pessoa pode até achar estranho o aspecto, etc. Não estranho, mas diferente. Mas ele identifica. Tá. Vamos ver mais uma foto para você explicar para a gente. Vamos nessa. O que é essa aí? Vamos ver de onde que é essa foto. Olha aí. O que é isso? Olha, uma das minhas boas aventuras, eu passei... O cachorrinho. Sempre tem que ter um cachorrinho numa foto. Né? E aí eu vou mostrar a razão do cachorrinho. Uhum. Eu passei uma semana na aldeia Carajá, Fontoura, na Ilha do Bananal. Fui lá, quando trabalhava para o governo de Tocantins, para documentar uma festa, o Returrocan, que é a festa da iniciação do jovem, né? E esse momento aí dessa fotografia é uma batalha entre uma tribo visitante e a outra tribo, um momento assim não de tensão, mas de muita energia. E por que o cachorro? É a descontração que eu quero mostrar que existia no ambiente, não era uma guerra, era um evento. Quem usa isso muito é o Cartier-Bresson, que é um mestre o francês, mestre da fotografia conceitual, que é uma fotografia difícil de ser absorvida. A fotografia conceitual, ela tem essas coisas. Por que o cachorro naquela cena? Ela te instiga a participar da construção da imagem. O cachorrinho sempre atrai a atenção, né? E o observador, ele tem que ser balançado para ele entrar numa fotografia conceitual. E o cachorro é o caminho. O cachorro é o caminho. Que legal. Dessa, falando em mestres, quem seria o seu grande mestre? Você falou do Alois, né, o Fechtenberger, que foi um fotógrafo que morou aqui em Goiás durante muito tempo. Tem outros. Nós temos nacionalmente, tem Trípoli, que mais na parte publicitária, você passou pela área publicitária também. Tem o Sebastião Salgado e tantos outros. Quem que você fala, esse eu me baseei nele para fazer tal coisa, me inspirou, ou então foi legal ver o que ele faz para fazer diferente? Quem são 3 nomes que você pode citar bem rapidamente? No Brasil, Salgado. Sebastião Salgado. Ele tem uma visão... Primeiro, ele teve oportunidades fantásticas dadas pela fotografia. E ele conseguiu explorar isso bastante. As fotografias dele são bem dramáticas, bem incisivas. É difícil você olhar uma fotografia dele e não se prender naquilo. Fora Ansel Adams, que é, para mim, o rei do paisagismo. Eu tive a oportunidade de atender uma workshop com Ansel Adams e ele desenvolveu, aí lá na fotografia preto e branco, ele desenvolveu uma técnica de puríssima arte. Então, Ansel Adams. E Cartier-Bresson, por conta da fotografia conceitual. Eu surgi na fotografia fazendo fotografia conceitual. Eu morei em São Francisco 2 anos e pouco. Eu não tenho uma fotografia paisagística de São Francisco. Todas são conceituais. Pessoas. Não, conceituais. Mas tendo pessoas. Tendo pessoas ou então até formas. Lá, você morou lá em que ano? Eu morei de 67 a 70. Você pegou só o período mais efervescente, né, de São Francisco, né? E aí é que está, eu estava dentro de uma escola de arte. Paz e amor, movimento hippie, e aquelas coisas do psicodelismo. Eu era guia de turista em São Francisco e levava os americanos da costa do Atlântico para a costa do Pacífico para ir na Haight-Ashbury, que era o distrito hippie da cidade. Então, São Francisco é uma cidade de contestação e de liberdade. Não tinha jeito de eu ir para outro lado que não fosse lá a fotografia conceitual. E você tem fotos dessa época ainda? Guarda fotos? Cara, eu tenho 2, você acredita? Só 2? O que aconteceu? Eu, com essa vida de fotografia,
eu acabei tendo um arquivo de negativos monstruoso, que de mudança em mudança pegou umidade. E esses arquivos meus se foram. Que pena, que pena. Faz parte da minha história, não faz parte daquilo que eu posso contar visualmente. Que pena. Mas foi Mas você viveu aqui e serviu de base para você desenvolver o seu trabalho a partir dali também. Vamos fazer o seguinte, a gente está chegando já, que pena, ao final desse bloco. É mesmo? Já, o tempo aqui passa rápido. Aqui é rápido. A gente tem um bloquinho ainda para encerrar, e nesse bloquinho nós vamos começar a falar sobre esse projeto seu, sobre as cidades aqui no estado de Goiás. E eu convido você a participar também com a gente do próximo programa. Esse programa está sendo exibido numa quinta-feira, né, a partir das 22h30, e a gente tem um segundo programa que vai ser exibido no domingo às 19 horas. E nesse programa do domingo às 19 horas a gente vai falar desse projeto de cidades de Goiás. Pode ser? Você fica com a gente? Vai ser um prazer renovado. Para mim também. Eu tenho certeza que para você também está gostando de ouvir a história da fotografia aqui no estado de Goiás. Esse programa aqui, na verdade, eu estou fazendo uma espécie de homenagem mesmo, rendendo uma homenagem a Décio Marmo Assis, que é um fantástico ser humano, fantástico fotógrafo e que participou ativamente da implantação desse gosto pela fotografia junto aos alunos inicialmente, depois junto aos consumidores. A gente volta rapidinho. Fique ligado. Pra carreira virar, pra você decolar, pra ganhar mais, pra valorizar. Curso profissionalizante é no Senai. Indústria, automação, tecnologia, construção. Curso profissionalizante é no Senai. Seu futuro vai brilhar, vem ganhar mais, se destacar. Vem crescer na carreira, vem pro Senai. Muito bem, nós estamos voltando. Que pena, né? Por último bloco pequeno, mas tempo suficiente ainda para conversar com Décio Marmo Assis. Ele que é fotógrafo, falou bastante durante esse programa. E no próximo programa a gente vai falar sobre o projeto que ele está em andamento, que como é que chama, Décio? Passado Encantado. Passado Encantado. Ele vai pegar cidades históricas de Goiás e retratá-las através da fotografia e também das imagens que ele vai captar e já está captando. Décio, quem assistiu o programa hoje, quiser conversar com você por algum motivo, quiser participar de repente desse projeto sobre o qual a gente vai falar no próximo programa, você tem um telefone? Tem. É Goiânia 62, né? 99692 0525. 996 92 0525. 92 0525. Isso. 99692 0525. Isso. Tá, esse é o seu telefone pessoal. Telefone pessoal. Tá bem, quem quiser conversar com o Décio, matar saudade de repente, né? Que tem muita gente que te conhece e não sabe, cadê o Décio? Pronto, o Décio está aqui. Ficou aqui conosco esse programa e vai ficar no próximo programa que a gente vai falar sobre esse projeto, mostrando as grandes cidades históricas de Goiás. Décio, obrigado por ter vindo por enquanto. Muito obrigado. Só isso? Até o próximo programa. Até o próximo programa, então, que vai ser exibido no domingo, 7 horas da noite. Avise os amigos para verem Décio Marmo Assis, essa figura histórica também que nós temos aqui no estado de Goiás. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia. Até domingo.